Obrigado pela lembrança, já estou gravando. Então, nós vamos começar, pessoal, para fazer a primeira correção da prova. Eu faço a leitura aqui da questão, aí vocês vão lembrar da questão que foi dada e a gente discute as respostas. Bom? Vamos lá. Eu vou abrir aqui a tela, vocês vão continuar vendo a minha imagem, mas eu vou estar vendo aqui a tela da prova, para eu poder fazer a leitura para vocês. Bom, vamos lá. Primeira questão que foi dada na prova é a questão número 1. Então, Beto, a gente aproveita e faz a revisão da matéria, porque com base nas alternativas também. O Beto, desconfiado do adultério de Ana, sua esposa, resolve oferecer-lhe uma xícara de café com veneno. Depois que ela tomou a bebida, desesperado com a morte iminente, levou sua amada ao hospital, onde foi possível evitar sua morte. O preceito da lei penal em que se enquadraria a conduta de Bentinho, né, que na verdade Beto, seria qual? Bom, a alternativa A seria tentativa de homicídio qualificado. A alternativa B seria arrependimento eficaz. A C, tentativa de homicídio privilegiado. E a D, desistência voluntária. Então, nós mencionamos para vocês que depois que a pessoa dá início à execução do crime, obviamente, ela já está respondendo pela prática do crime, pelo menos na figura tentada. Então, como o Beto já tinha dado ato de execução, ou seja, ele já tinha oferecido e já dado a xícara de café com veneno para Ana, ele já teria dado início à execução do crime de homicídio. Então, responderia aqui, em tese, por tentativa de homicídio. Ocorre que nós tratamos na aula de dois institutos que são interessantes ali, que fala da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Os dois institutos têm o mesmo efeito, a mesma consequência, ou seja, afasta a tentativa do crime praticado. Qual que é a diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Ocorre que, na desistência voluntária, existem alguns atos a serem praticados para que a consumação ocorra. Ou seja, os atos até então praticados não seriam suficientes para que houvesse a consumação, ou seja, a morte. No arrependimento eficaz, os atos praticados já seriam suficientes para a consumação do delito. Basta o tempo. Então, neste caso, como nós mencionamos, ele já tinha oferecido a xícara de café com veneno, Ana já tinha bebido essa bebida, ou seja, já tinha ingerido veneno, bastava apenas o tempo para que houvesse a consumação do fato. Como ele acabou levando ela até o hospital e houve a possibilidade, evitou a morte da vítima, nós estamos, portanto, diante do Instituto do Arrependimento Eficaz. Então, no arrependimento eficaz, ocorre quando todos os atos necessários para a consumação do fato já tinham sido praticados, que é o caso do nosso exemplo. Então, por que não seria tentativa de homicídio qualificado, que seria a alternativa A? Porque o Instituto do Arrependimento Eficaz justamente afasta a tentativa do delito que está sendo executado. Então, a tentativa, nesse caso, como estava sendo afastada, não teria possível a resposta como correta. Depois, tentativa de homicídio privilegiado, da mesma situação, ou seja, a tentativa já está afastada, portanto, não há que se falar nem qualificadora nem privilégio. A desistência voluntária não seria, porque para que houvesse a desistência voluntária, seria necessária a prática de atos para a consumação. E no exemplo dado, tudo que já tinha sido necessário para a execução do crime tinha sido praticado pelo agente. Então, a alternativa correta, portanto, é a alternativa B, arrependimento eficaz. Alguma dúvida em relação a essa questão, gente? Tudo tranquilo? Então, eu vou seguir para a segunda questão. Segunda questão, trata lá. Carlos induziu Beto, de 10 anos de idade, a cometer suicídio, o que de fato ocorreu. Carlos responde por. Então, quando nós tratamos com vocês do crime de induzimento, auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, nós verificamos que existe uma alteração legislativa onde disse que se a vítima for menor, o agente deve responder pela prática do crime de homicídio, porque a pessoa não teria condição de entender o caráter, não entender o fato que estaria praticando. Portanto, instigação ao suicídio qualificado é afastado porque o delito praticado não é o de instigação. Homicídio doloso era a resposta correta,
porque, em razão da idade da vítima, o Carlos responde pelo crime de homicídio doloso. Não há que se falar em homicídio culposo, porque, como nós mencionamos, ele tinha intenção em relação ao resultado alcançado. E a última alternativa seria a instigação de suicídio simples. Quer dizer, afastando a possibilidade de instigação, induzimento, enfim, sobrava apenas o homicídio doloso. Portanto, Carlos responde por homicídio doloso em razão da idade do sujeito passivo. Alguma dúvida em relação a essa questão? Terceira questão. Marcos, querendo matar seu vizinho, faz um disparo em sua direção. No entanto, não chega nem a lesioná-lo. Marcos, como é que responderá? Nós já falamos que quando existe ferimento no sujeito passivo, nós teremos a chamada tentativa cruenda. E quando não existe ferimento, tentativa branda. Ou seja, o que é importante aqui, não foi isso que eu solicitei, foi para verificar qual crime teria sido praticado. Ou seja, ele efetuou disparos, portanto, deu início à execução do fato e não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que teria errado os disparos efetuados. Então, a alternativa A, responderá por homicídio tentado. Era a alternativa correta. Alternativa B, não responderá por nenhum crime porque não chegou a atingir seu vizinho. Quer dizer, isso não tem nenhuma hipótese, tendo em vista que já tinha dado início à execução do fato, do crime de homicídio. Responderá por tentativa de lesão corporal. Não tem nenhuma relação, porque a intenção do Marcos seria a morte do vizinho, isso deixou claro no próprio enunciado. Responderá por lesão corporal consumada. Esse também, obviamente, não teria interesse, porque, além da ausência do elemento subjetivo, não houve nem ferimento por parte do sujeito passivo. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa A da terceira questão. Alguma dúvida em relação a essa situação? Partimos, portanto, para a quarta questão. Marcos, imputável, inicia a execução de um crime. Antes da consumação, por deliberação própria, deixa de prosseguir os atos delituosos. A conduta descrita caracteriza. Aqui nós já fizemos a correção da primeira questão, que é justamente o que nós estávamos tratando, que era a diferença entre o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. No arrependimento eficaz, todos os atos necessários para a consumação do fato já foram praticados pelo agente. Em relação à desistência voluntária, o agente necessita ainda da prática de outros atos para que a consumação ocorra, né? Então, no enunciado, nós dissemos, já Marcos inicia a execução de um crime antes da consumação por deliberação própria, deixa de prosseguir os atos delituosos. Ou seja, nesse caso, não haveria ainda a possibilidade de consumação, portanto, resposta correta, desistência voluntária, né? Mas analisando as questões, a primeira, arrependimento posterior, não há que se falar, tendo em vista que o arrependimento posterior ele ocorre somente após a consumação do fato. Além disso, nós não temos esse tipo de instituto em relação ao homicídio. Tentativa de homicídio, ela não ocorre justamente porque houve a desistência. E eu falei que já, tanto em relação à desistência voluntária como ao arrependimento eficaz, eles têm como efeito o afastamento da tentativa do fato, do crime praticado. Aí restava apenas arrependimento eficaz, o que não se aplica no exemplo citado, tendo em vista que ainda havia necessidade da prática de novos atos. Portanto, a alternativa correta é a letra D, desistência voluntária. Alguma dúvida aqui em relação a essa questão? Estou seguindo. Quinta questão. Alberto, com 17 anos e 10 meses de idade, dispara contra a vítima, que vem a falecer 4 meses depois de alvejada. Como responde Alberto? Essa questão, gente, tratava daquela situação que nós mencionamos na parte geral, que era relacionado qual que é a teoria adotada no Código Penal em relação ao tempo do crime, né? E nós passamos para vocês que a teoria adotada é a teoria da atividade. Ou seja, considera-se o tempo do crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja do resultado. Portanto, nós vimos no enunciado que ele praticou a ação quando ele tinha 17 anos e 10 meses de idade. E a vítima faleceu 4 meses depois, obviamente, consequência do disparo praticado. Ele responderá por homicídio, portanto, só que ato infracional, de acordo com as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que no momento em que ele praticou o ato,
teoria da atividade, ele era menor de idade e esta é a norma que deve ser aplicada para ele. Por estar analisando as demais alternativas, primeira, a letra A não responderá, pois ele é menor de idade. Está incompleta porque ele responde, mas na Justiça da Infância e Juventude. A alternativa C, responderá por lesões corporais seguidas de morte. Não é o caso, até porque a morte não foi consequência, não foi por culpa, ou seja, quando se fala em lesões corporais seguidas de morte, nós temos o crime pré-doloso, onde há dolo no antecedente e culpa no consequente. Alternativa D, por crime de homicídio, o tribunal do júri, tendo em vista que na data da morte a vítima era maior. Essa teoria não se aplica porque essa somente teria como resposta correta se o Código Penal brasileiro tivesse adotado a teoria do resultado, ou seja, entendendo que o tempo do crime seria o do momento da consumação. Como já mencionamos, que a teoria adotada é da atividade, considera-se o tempo do crime, o momento da ação ou omissão. Então, consideramos no momento em que ele efetuou o disparo, portanto, menor de idade, e aí responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguma dúvida aqui, gente? Tudo tranquilo? Prosseguindo. Questão número 6. A induziu a gestante B a provocar aborto em si mesma, e ela o provocou. Em outra hipótese, C executou o aborto em D, gestante com seu consentimento. Então, qual que seria a hipótese? Aqui nós discutimos a possibilidade, e aquilo que prevalecia, é o entendimento de que quando o agente ele induz, ele instiga, ele auxilia materialmente alguém à prática do aborto, no caso aqui a gestante praticar o aborto, era aquela situação que é possível não o concurso de agentes no artigo 124. E nós deixamos claro para vocês de que o partícipe tem que aderir à conduta do autor. Portanto, neste caso aqui, ele está aderindo à conduta da gestante, ou seja, ele está induzindo a gestante a provocar o aborto em si mesmo. Então, nós tínhamos a divisão no crime de aborto, que nós tínhamos artigo 124 é a conduta da gestante, é o aborto praticado por ela, ou quando ela consente que uma terceira pessoa pratique o aborto. O 125 e 126 diz respeito ao aborto praticado por terceiro. 125, quando o aborto é praticado sem consentimento da gestante, e o 126, quando o aborto é praticado com consentimento válido da gestante. Então, neste exemplo, nessa primeira parte da questão, nós vimos que o A ele teria aderido à conduta de B, portanto, ele vai responder como partícipe na conduta da gestante. Diz lá, no primeiro, então vamos lá com uma alternativa correta, eu já faço a leitura, seria no primeiro caso, A é partícipe de B, no crime de autoaborto. No segundo caso, nós vimos aqui, C executou o aborto em D com seu consentimento. Portanto, nós temos aqui o crime previsto no artigo 126. Eu não pedi, inclusive, indicação desse delito na alternativa. Só coloquei que o C é autor de outro crime, ou seja, a provocação de aborto com consentimento da gestante. Eu não precisei complementar aqui, que, obviamente, a gestante também responderia pelo autoaborto, porque o que me interessava era saber essa situação principal, certo? Então, vamos lá, as alternativas. Não há concurso de pessoas nos dois casos. É o que está equivocado, porque no primeiro caso, nós vimos que existe concurso de agentes. Na alternativa C, no segundo caso, se responde por crime de autoaborto. Não há que se falar nisso, porque no segundo caso, ele está praticando aborto com consentimento da gestante, portanto, a prática de aborto, é o crime praticado por terceiro. No item, na alternativa D, fala, no primeiro caso, B responde por outro crime, que não é o autoaborto, que era justamente a gestante, ou seja, a gestante, ela obviamente vai responder no autoaborto, e no segundo, você responde por outro crime, que não a provocação de aborto com consentimento da gestante, que era justamente o que ele respondia. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa B, que fala que no primeiro caso, o A vai ser partícipe de B, no crime de autoaborto, e no segundo, C é autor de outro crime, ou seja, de provocação de aborto com consentimento da gestante. Alguma dúvida em relação a essa situação? Dando prosseguimento, portanto, questão número 7. Denomina-se crime complexo. O quê? Nós vimos durante a aula que a gente faz essa separação, essa classificação para vocês. Crime complexo e crime simples. O que é o crime simples? É aquele que só tem um bem jurídico tutelado, sendo lesado. E no crime complexo, é aquele que nós temos mais de um bem jurídico tutelado.
que é a junção de dois ou mais tipos penais numa mesma norma. Ou seja, em relação, portanto, ao crime complexo, ele defende mais de um bem jurídico. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa C, atinge mais de um bem jurídico. A alternativa A se enquadra num único tipo penal. Isso não tem relação. A alternativa B exige a atuação de dois ou mais agentes. O crime complexo diz respeito à quantidade de bens tutelados, não à quantidade de pessoas que estão ali praticando o delito. A alternativa D exige que o agente atue uns contra os outros. Não tem essa relação qualquer, ou seja, não se exige que um esteja praticando, ou seja, um crime praticado onde um seria autor e vítima ao mesmo tempo. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C, atinge mais de um bem jurídico tutelado. Alguma dúvida aqui, gente, em relação a isso? Então, prosseguimento. Questão número 8. Considere as assertivas abaixo sobre a aplicação da lei penal. Então, nós tratamos aqui sobre a questão da aplicação da lei penal. Diz lá, aplicável, apenas o item 1. Aplicável é a lei penal em vigor quando da libertação da vítima de sequestro, ainda que mais grave do que a lei penal em vigor quando iniciado o cometimento do crime. Então, aqui, diz respeito a qual norma penal será aplicada, né? Justamente trata daquela questão inicial que nós tínhamos mencionado. Qual é a teoria adotada para o tempo do crime? Nós temos aqui que é a teoria da atividade, momento da ação ou omissão, ainda que outro seja do resultado. Ocorre que nós mencionamos naquela ocasião que existem determinadas condutas, determinados crimes que são classificados como crimes permanentes, ou seja, a consumação se prolonga ao tempo por vontade do próprio agente. Portanto, no caso do crime de sequestro, esse é um tipo penal cuja conduta ela é permanente. Então, quando a assertiva fala aplicável à lei penal em vigor quando da libertação do sequestro, ainda que mais grave do que a lei penal em vigor quando iniciado o cometimento do crime, está correta, tendo em vista que o cidadão manteve a vítima sequestrada, portanto, o delito estava em andamento e, portanto, em atos de flagrante e consumação. A consumação se prolongava no tempo por vontade do agente, ou seja, até que ele tivesse libertado o sujeito passivo, essa conduta estava sendo praticada. Portanto, ainda que houvesse mudança da norma e uma norma mais severa do que a anterior, quando no momento do sequestro, ele passa a aplicar ao agente, tendo em vista que o crime ainda está em consumação. Portanto, a conduta permanente ela está em andamento e, portanto, a norma penal o alcança. Então, já adianto para vocês que o item 1 ela está correto. Segundo item, fica sujeito ao Código Penal e não às normas estabelecidas na legislação especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, o agente que, com 17 anos e 11 meses de idade, a tiros resolve atingir a região abdominal de seu desafeto, vindo ofendido a falecer 45 dias após, em consequência das lesões recebidas. Isso era, gente, quem entendeu aquela questão relacionada ao menor, não teria nenhuma dificuldade em relação a essa situação, porque justamente o que nós estamos mencionando é que o menor não vai ficar sujeito ao Código Penal, tendo em vista que a teoria adotada era da atividade e no momento em que ele praticou a conduta, ele tinha 17 anos e 11 meses de idade. E não importa se a vítima faleceu 45 dias depois, ou seja, após ele ter completado a maioridade, porque a norma a ser aplicada seria o do tempo da ação e não a do resultado. Então, registrando aqui que o item 2 ela está incorreto. Terceira, item 3, a lei penal temporária, embora decorrido o período de sua duração, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Nós fizemos essa revisão falando da ultratividade da norma penal. Existe a impossibilidade de ultratividade da norma penal quando ela for em prejuízo ao acusado, quando for em prejuízo ao réu. No entanto, existe exceção a essas regras, duas exceções a essa regra. É a questão da lei temporária, que nós temos aquela lei temporária, aquela que estabelece um prazo para a sua efetividade, ou seja, para a sua vigência, e aquela excepcional que ocorre quando há uma situação de emergência e, portanto, de catástrofe que dura durante todo aquele período. Então, nós temos uma que dura durante o período da catástrofe e a outra que tem tempo de vigência determinado na própria norma. Então, obviamente que se não houvesse essa exceção à regra, ou seja, a manutenção
da aplicação dos efeitos desta norma penal, certamente as pessoas que tivessem infringido essas normas, elas não seriam condenadas, porque o procedimento investigatório, até mesmo o processo judicial, com os recursos previstos, durariam, às vezes, mais tempo do que o tempo de vigência da norma. Então, em relação à lei excepcional, ela tem esse efeito, ou seja, ela é ultraje, ela vai ser aplicada ainda depois do prazo de sua vigência. Esse é o item 3. Portanto, o correto também, o item 3. A resposta correta, portanto, era a alternativa D, onde diz que apenas o número 1, item número 1 e o número 3 estão corretos. Alguma dúvida em relação a essa questão? Vamos lá. Então, dando sequência. Pergunta número 9. Tício resolveu matar seu desafeto. Elaborou um plano de ação, apanhou uma faca e o atacou, desferindo-lhe golpes. Este, no entanto, conseguiu desviar-se e, utilizando-se de técnicas de defesa pessoal, dominou e desarmou o agressor. Primeira situação prática. Segunda, Caio resolveu matar seu desafeto, adquiriu uma arma e efetuou diversos disparos em sua direção, errando o alvo e acabou sendo preso por policiais que acorreram ao local. Nas situações indicadas, deve ser reconhecida a ocorrência de. Então, o que nós descrevemos nas duas situações? Nas duas situações, nós descrevemos situações em que o agente deu início à execução de um crime e, no caso, não houve consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. No primeiro caso, porque a própria vítima conseguiu desviar-se utilizando técnicas de defesa pessoal e desarmou o agressor. No segundo caso, porque os policiais intervieram e impediram que houvesse a consumação do fato, até porque ele já tinha efetuado disparos na direção errando o alvo. Portanto, nas duas situações fáticas que nós mencionamos, elas descrevem crimes tentados. A alternativa A era crime tentado e consumado, respectivamente. Em relação à primeira parte estava certo, em relação à segunda, obviamente, estava equivocado. Na alternativa B estava como crime consumado, não houve consumação em nenhuma das hipóteses. A alternativa C é que é a correta, crimes tentados. A alternativa D, crime consumado e crime tentado, respectivamente. E na alternativa E, fatos penalmente relevantes. Não tinha nenhuma lógica. Portanto, a resposta da questão número A é a alternativa C, crimes tentados. Alguma dúvida aqui também em relação a essa? Perfeito. Seguindo a última questão. 10. Pedro efetuou disparo de arma de fogo contra Paulo. Em seguida, arrependido, o levou até um hospital, onde, apesar de atendido e medicado, veio a falecer. Neste caso, houve. Então, aqui nós estamos justamente tratando da questão do arrependimento eficaz, que seria a possibilidade de afastamento de tentativa. Mas, como nós explicamos na ocasião, tanto o arrependimento eficaz como a desistência voluntária, elas têm o efeito de afastamento da tentativa, só que no arrependimento eficaz, o próprio nome já dizia, é arrependimento eficaz, ou seja, não basta que haja arrependimento por parte do agente, é necessário que ele consiga evitar o resultado do crime que ele estava praticando. E como nós mencionamos aqui, apesar de ele ter sido atendido e medicado, ele veio a falecer. Portanto, não há que se falar em arrependimento eficaz e muito menos tentativa, tendo em vista que houve disparo de arma de fogo, a vítima foi alvejada, suportou ferimentos e veio a falecer em consequência desses ferimentos. Portanto, o crime praticado por Pedro foi o crime consumado, de homicídio consumado. Então, a alternativa A falava em desistência voluntária, na alternativa B, arrependimento eficaz, na alternativa C, crime tentado, e na alternativa E, arrependimento posterior. A alternativa, portanto, correta, nós temos aqui que é o crime consumado pelo agente. Alternativa D, portanto. Pessoal, alguma dúvida em relação a alguma questão da prova? Eu já fiz o lançamento das notas no site, todos tiveram ciência das notas, está tudo em ordem, tudo correto?
Algum questionamento? Então tá jóia. Eu agradeço também alguns elogios que eu recebi na formulação da prova. O que nós mencionamos para vocês não é uma prova difícil nem fácil. A questão, o que a gente pretendia é que vocês tivessem, obviamente, assimilado a matéria que foi dada. De forma simples, a gente sabe das dificuldades que todos nós estamos enfrentando aqui com relação ao corona, enfrentamos esse isolamento, enfrentando a questão das aulas online. A gente está procurando amenizar o máximo possível para vocês, com o envio de material. Vocês devem ter recebido o material que eu enviei para o Eduardo já logo no meio da tarde. Eu procurei formular uma prova dentro daquilo que a gente tinha trabalhado dentro de sala de aula, ou seja, e no período que antecedeu, e depois, obviamente, em relação ao período que nós trabalhamos aqui em aulas online. Então, eu espero que vocês tenham recebido essa prova como uma maneira da gente tratar das questões realmente que nós trabalhamos. Eu falei para vocês desde o início que as respostas das perguntas que seriam formuladas, vocês teriam tanto no caderno, no período em que nós demos aula na faculdade, ou nas videoaulas que vocês tiveram comigo aqui também. Então, eu acho que o objetivo foi alcançado. A maioria do pessoal foi bem e vamos dar sequência agora. Eu acho que aqui está faltando 7 minutos, acho que pelo que eu estou notando aqui, daqui a pouco a gente, assim que cair, eu já passo o retorno do link. O Eduardo está agora presente, como é que nós vamos fazer esse retorno? Acho que tem outro grupo, né? O grupo 5. O Eduardo não está aí presente, né? Alô? Eu vou mandar pelo... O Murado está com o microfone, Murado? Sim. Tá. Eu acho que tem um outro grupo também, né? Do módulo 5. Outro grupo? Eu vou tentar mandar pelo Eduardo, assim que caiu o link aqui, eu já mando pelo Eduardo. Sei. Se ele não mandar para vocês imediatamente, eu tento localizar aquele outro grupo que vocês usam também com os professores do módulo 5. Acho que tem um grupo... Viu, professor? Oi. Tem uma preocupação dos alunos aí. Vamos lá. Eu sei que o senhor está com essa situação financeira do Covid. Muitos estão tendo problema financeiro de continuar o curso. E a gente quer uma solução da faculdade para saber como que pode ser resolvido isso. O senhor tem alguma sugestão, alguma ideia? Eu tenho uma restrição só em relação a esse assunto, mas eu explico para vocês. Você melhor do que ninguém sabe, Moeda, até pela minha condição como promotor de justiça. O que acontece? Eu, como promotor de justiça, eu só posso exercer atividade na promotoria de justiça e posso exercer atividade relacionada à parte acadêmica, correto? Então, por exemplo, e dentro dessa área acadêmica, ou seja, cargo como professor, e também dentro dessa área acadêmica também há um entendimento já sedimentado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e todas as procuradorias gerais, no sentido de que a coordenação do curso, desde que seja apenas questões acadêmicas, ela também é abrangida nessa exceção. Portanto, o que acontece em relação a esse tema específico, eu não tenho possibilidade de, como promotor de justiça, professor de vocês e coordenador do curso, tratar de questões de ordem administrativa. Então, o que eu posso falar para vocês são questões que eu ouço nas reuniões e que vocês também, eu acho que tiveram algum acesso. Essas situações têm sido tratadas individualmente com cada aluno. Ela não tem uma decisão para todos os alunos, até porque são alguns casos em que os alunos estão, obviamente, passando por alguma dificuldade, seja decorrente de emprego, enfim, de outras questões relacionadas à parte econômica. Então, não existe uma decisão coletiva para todos os alunos, porque não são todos os alunos que estariam passando pelas mesmas situações fáceis. Então, isso, pelo que eu percebi nas reuniões, e foi só comunicado, porque eu não participo de reuniões que são relacionadas aos aspectos administrativos financeiros da faculdade, porque, para mim, só me cabe a questão acadêmica. Então, só estou passando para vocês coisas que depois eu vi, inclusive, anunciarem para os grupos de professores e para os grupos de alunos, que há necessidade do aluno conversar diretamente. Foi passado, acho que um e-mail para vocês, para que houvesse esse contato individual.
Lá, pelo que eu tinha visto, eles estariam exigindo, acho que uma relação de documentos necessários para, eventualmente, demonstrar situações específicas, para que eles possam analisar a situação caso a caso, para verificar como é que eles procederiam. O que nós vimos era que havia um movimento de alguns alunos, acho que é da própria sala aqui também houve, no sentido de que houvesse uma redução dos valores de forma geral. O que nós mencionamos para vocês, e desculpe se cair aqui, eu já volto em seguida, eu estou vendo que estão com 3 minutos e 40. O que nós estamos distinguindo, e é bastante necessário deixar claro para vocês, que nós não estamos com ensino à distância. O ensino à distância seria o envio de um material fixo para vocês, seja um vídeo gravado, seja somente através de temas, onde o aluno receberia esse vídeo, assistiria no horário que fosse mais conveniente, sem a possibilidade de interagir com o professor. Nós estamos seguindo os mesmos modelos das universidades grandes de São Paulo, das faculdades, que seria a aula online. Na aula online, a gente está cumprindo, inclusive por reivindicação e direito de vocês, o horário estabelecido no nosso contrato, ou seja, nós damos aula a noite inteira, com a participação dos alunos. Os alunos podem interagir com o professor, diretamente tirando suas dúvidas e complementando. Nós temos, e aí já não é por uma questão pessoal, mas em nome de todos os professores, eu posso garantir, eu acho que vocês também sabem disso, que nós estamos trabalhando muito mais do que numa rotina normal, né? Porque quando a gente trata da questão da aula online, o preparo da aula é completamente diferente. Há também a necessidade da elaboração e formação de materiais para serem colocados à disposição, não só dos alunos que estão tendo acesso às aulas, mas também de alguns alunos que estavam com problemas técnicos e não tinham acesso. Portanto, o professor ele tem que elaborar todo esse material para poder mandar esse material com antecedência para vocês. Houve muita reclamação por parte de professores, porque muito tempo estava sendo despendido em relação a isso, mas é o que nós explicamos para todos eles, e depois não tivemos problema com nenhum professor. Pelo menos no curso de Direito foi tudo tranquilo. Era algo necessário que a gente precisava viabilizar, porque quando vocês na primeira semana estavam tendo aula somente sem recebimento antecipado do material, dificultava um pouco o atendimento, porque alguns alunos queriam fazer anotações e isso dificultava. Então, a gente tentou e está tentando, Murad, de todas as formas possíveis, tentar minimizar. Surge um problema aqui, um problema lá, a gente se reúne. Eu posso garantir para vocês que a gente acaba realizando diversas reuniões durante o dia, fizemos diversas reuniões finais de semana para solucionar questões, elaboração de métodos que a gente ia utilizar, depois como é que seriam realizadas as provas, enfim. Está tendo um trabalho muito mais intenso de todo o corpo docente e dedicação de todos eles para que a gente consiga passar a aula para vocês com o máximo possível de qualidade. Nós temos acompanhado aqui, e aí não é só puxar a sardinha para o nosso lado, mas várias reclamações de faculdades que estão concorrentes, não só da Tapinga como de fora, onde as aulas não estão ocorrendo, algumas recebendo vídeos. Nós temos faculdades em Sorocaba, onde tenho parentes que estão matriculados. Professores não estão, embora usando o online, não estão dando aula o tempo integral, não estão passando matéria, estão dizendo que estão com dificuldade e, portanto, não estão acostumados com o sistema. Enfim, a gente tem recebido uma série de reclamações de alunos porque esse trabalho não está sendo desenvolvido a contento. E nós estamos buscando, Murad, de todas as formas possíveis, impossíveis aqui, tentar passar para vocês, cumprir o horário, passar material e trazer uma aula com qualidade. Então, o que eu posso falar para vocês é desse nosso esforço. Em relação a questões individuais, vai cair a qualquer segundo aí. Eu já retomo para vocês. Em relação às questões individuais, tem que ser tratadas individualmente, cada um, com os documentos necessários que estão sendo exigidos para a análise dos casos. Bom, eu acho que vai cair daqui uns 10 segundos isso aqui. Eu vou daí formar por enquanto não caiu. Eu vou formar uma nova sala e daí